Atualmente se fala muito sobre o maniqueísmo, e eu sei que a origem do termo vem de Mani, que foi um persa do século III. E para ele as pessoas, ou elas eram inteiramente boas ou inteiramente más. Ou seja, o bem e o mal eles eram absolutos. Eu acho que a gente tinha que falar um pouco mais sobre esse assunto. A nossa política, por exemplo, está cada vez mais maniqueísta. E eu percebo, professor, que as redes sociais elas estão cheias disso. Tem muitos comentários agressivos que eu vejo, e isso não acaba bem. As guerras, por exemplo, elas surgem a partir disso. O maniqueísmo, portanto, ele precede a maldade. Vou usar como exemplo a cidade de Dresden. No período da chamada Guerra Fria, que foi de 1945 até 1991, o mundo ficou dividido. Ou se era do lado dos americanos ou do lado dos soviéticos. Mas, de fato, a Guerra Fria ela começou antes, ela começou ainda no final da Segunda Guerra e começou muito quente. A cidade de Dresden teve seu centro arrasado por bombas lançadas por aviões ingleses e americanos. Aproximadamente 25 mil pessoas morreram. Os prédios, as igrejas foram quase totalmente destruídos. Os bombardeios aconteceram entre os dias 13 e 15 de fevereiro de 1945. Foram 1.300 bombardeiros. Enfim, o centro de Dresden pegou fogo, foi abaixo. E por quê? A Alemanha já estava abatida e em Dresden não havia nada de ameaçador. O motivo já era a guerra seguinte, a Guerra Fria. Pelo avanço das tropas, esta cidade ficaria em poder dos soviéticos. Deixaram uma cidade intacta para os soviéticos? Não. Vamos deixá-los com o custo de reerguê-la. Dresden se reergueu, mas propositadamente deixou as marcas da destruição. Como vocês podem ver, parte das paredes não foram retocadas. Ficaram como os bombardeios as deixaram. Não podemos esquecer o passado, sob o risco de repeti-lo mais adiante. No maniqueísmo, nós encontramos o reducionismo, a generalização, a dogmatização, o salto para a conclusão, ou seja, a partir de um indício ou de uma suspeita, já se vai a uma conclusão. Também a ausência de autocrítica, a inexistência de empatia e a necessidade de inimigos. Aparece também nas nossas relações cotidianas. Provoca conflitos, desavenças, separações brigadas, rupturas definitivas. Professor, se Nelson Mandela ele fosse maniqueísta, o apartheid não teria sido superado e Gandhi não seria Gandhi. Gandhi passou toda a vida lutando contra o maniqueísmo. Para Mandela, ninguém nascia odiando alguém por sua cor ou religião. Para odiar era necessário aprender. E se as pessoas podiam aprender a odiar, podiam também aprender a amar. O pensar maniqueísta, nós, os absolutamente bons, e eles, os absolutamente maus, é sinal patognomônico da chegada da maldade. No livro O Maniqueísmo em Nossas Vidas, o fenômeno é explicado em detalhes. Publicado pela editora Movimento, é encontrado em muitas livrarias.